Nascida e criada em Araçuaí, menina de infância pobre, Edinalva vem de uma família de 8 irmãos, sendo 5 mulheres e 3 homens. Filha de seu Valdomiro, vulgo Chinha, ela perdeu a sua mãe aos 4 anos e desde então foi criada com o pai e com a sua madraça, digna de contos de fada, a quem ela atribui o seu sucesso e garra. Edinalva faz questão de frisar o óleo de máquina que a sua madraça colocava em seu ouvido quando a mesma reclamava de dor. Edinalva, como é esse óleo de máquina que ela colocava no seu ouvido? Primeiro, quando eu conto essa história, as pessoas acham que é brincadeira e tudo mais. Isso é verídico, é verdade, sim. Eu sempre fui muito esperta, para não falar assim muito acima da questão da idade, né? E a minha madrasta, ela era costureira e ela sempre ficava costurando, eu queria participar de alguma forma e às vezes realmente eu sentia dor de ouvido e falava com ela, olha, meu ouvido está doendo. Ela ia e colocava o óleo de máquina e eu gostava, porque o óleo de máquina fazia um barulho assim, poc, poc, e isso para mim era muito bom. E eu conto essa história não é nem com a intenção de denegrir a minha madrasta, é a forma de falar para as pessoas que isso acontecia e não aconteceu nada comigo, né? Que a gente sabe que isso é muito perigoso. E aí, às vezes eu não estava sentindo a dor de ouvido, eu chegava próximo dela, eu acho que com a intenção de criança, eu tinha 5, 6 anos, com a questão de interagir e falar, olha, meu ouvido está doendo, só para ela colocar novamente, eu senti novamente aquele barulhinho. E aí hoje o meu esposo, o meu filho, os meus amigos, quando eu conto essa história, brincam comigo. Por isso, de novo, que você hoje é uma máquina. Como foi para você deixar a sua cidade, sua família em busca dos seus sonhos? Primeiro foi muito difícil, né? Que buscar os sonhos e com muitas dificuldades é complicado, porque a gente sabe que vai ter as dificuldades da vida. Aos 14 anos você foi morar num convento. Por que ir morar num convento nos 14 anos? O seguinte, desde criança eu queria ser diferente, né? E eu queria muito estudar, eu queria tudo que as outras pessoas não queriam. Eu brinco, eu pensava fora da caixinha da normalidade. Eu queria ser freira. Tinha uma freira que dava aula no Colégio Nazaré, as pessoas devem conhecer, a irmã Magdaline. Ela dava aula para o jardim. E eu queria ser da sala da irmã Magdaline, só que pela minha idade eu não podia ainda. Eu tinha que esperar 1 ano. Só que a minha prima estudava com a irmã Magdaline e eu sempre ia visitando. E eu gostava tanto que a irmã Magdaline deixava que eu fosse. E aí, a partir daí, a irmã Magdaline vestiu o hábito, né, de freira. Eu falava, irmã, quando eu crescer eu vou ser freira igual a senhora. E aí eu frequentava muito o Colégio Nazaré, estudava às vezes lá também. Aí eu falava com as irmãs que eu queria ser freira. Aí quando eu fiz 14 anos, elas perguntaram para mim se eu queria fazer uma experiência. E aí com 14 anos de idade eu entrei para o convento das irmãs aqui do Colégio Nazaré, aqui de Araçuaí. E eu fiz os meus 15 anos no convento. Realmente. E eu saí do convento por volta de 16 para 17 anos, já ia fazer 17, porque as irmãs pediram para que eu saísse, a psicóloga pediu para que eu saísse, porque eu nunca tinha tido uma experiência de namoro, eu era adolescente, então elas acharam que era muito, e eu já ia ser a noviça, né, já tinha ficado lá 3 anos, elas acharam que era muito sério uma menina tão nova já tomar essa decisão de ser freira mesmo. Mas naquela época eu tinha convicção que eu queria ser freira. Como foi sua trajetória quando você foi morar fora? Depois dos 14 anos, depois do convento? Seguinte, eu saí do convento, as irmãs chamaram meu pai, né? Falaram, olha, senhor Chinha, ela vai ter que sair e ficar 1 ano fora. E aí eu tive a oportunidade, através de uma amiga, que é aqui de Araçuaí também, que eu fosse morar em Belo Horizonte. Essa amiga minha, ela me falou o seguinte, olha, você vai morar comigo no meu apartamento, você não vai precisar pagar pensão, mas você vai ter que trabalhar para se alimentar, para pagar seus custos e tudo mais. Eu cheguei em Belo Horizonte, me inscrevi no vestibular, essa amiga, a Vânia Geisel, me ajudou, me levando, me ajudou a questão de alimentação também no princípio, que era muito difícil, eu não tinha dinheiro, realmente não tinha. E aí eu fiz o vestibular. Eu passei na primeira etapa, na época o FMG era 2 etapas, eu passei nessa primeira etapa, só que aí nesse período que eu fiz o vestibular e eu estava aguardando para fazer a segunda etapa, eu já tive que começar a organizar as coisas. Foi quando eu falei com meu pai que eu precisaria, então, se eu passasse na segunda etapa, eu precisaria de auxílio, né? E aí ele falou comigo que não tinha condições, porque eu tinha que procurar um trabalho, que eu estava em Belo Horizonte para trabalhar, meu pai era uma pessoa mais idosa, então ele não entendia muito essas coisas. E aí eu fiz uma seleção das lojas americanas
e fui trabalhar nas lojas americanas, e no dia da prova da segunda etapa da UFMG eu não pude fazer, porque realmente eu cheguei até a pedir a minha gerente lá na época, ela falou assim, não, que eu não poderia sair, que eu estava trabalhando. E hoje, pra mim, até hoje, pra mim, o lazer é o trabalho e o estudo, porque eu como neuropsicóloga, eu sempre tenho que estar estudando, a leitura pra mim faz parte da minha vida. Se eu tenho um amigo, se eu tenho uma criança, tal, eu sempre dou um livro de presente. Eu acho que o livro, ele te faz sair daquele mundo. E depois desse obstáculo, o que mais te esperou lá na frente? O que mais que aconteceu depois dessa etapa do vestibular de medicina? Olha, foi muito difícil, porque em Belo Horizonte era muito complicado. Eu falo que eu sofri bullying aqui em Araçuaí quando era criança, eu sofri bullying em Belo Horizonte, porque o que acontece? Lá em Belo Horizonte tinha aquelas as lanchonetes, McDonald's, Subway, essas coisas assim, eu não conhecia, e realmente não conhecia. E aí não me sobrava dinheiro, porque eu ganhava muito pouco. E no domingo, que era o dia que eu não trabalhava, então eu não tinha o ticket de alimentação, eu comprava uma lata de aquela salsicha carioca. Sim. E aí no horário de almoço eu abria, comia a metade, e à noite eu comia a outra metade. Porque era muito difícil. E aí o dinheiro que eu conseguia juntar, os poucos dinheiros que eu fazia um trabalho esse e tudo mais, eu juntava para trazer presente e comprar passagem para vir para Araçuaí. Olha a discrepância, né? E a felicidade minha já era vir para Araçuaí. Só que aí eu tinha firme na minha cabeça que eu queria estudar. Eu queria estudar. E aí a partir daí eu fazia vários cursos. Como eu não conseguia fazer uma faculdade, aí eu fiz curso de secretária, curso de recepcionista, de computação, de várias outras coisas. Aí nesse percurso todo, como eu sempre gostei muito de estudar, todas as empresas que eu trabalhei, eu tinha um bom desempenho e as pessoas iam me ajudando. Olha, você vai ser promovida, você vai ser alguma coisa. E aí ia aumentando o valor do meu salário. Só que era tudo muito difícil. Edinalva, como foi sua infância? Olha, gente, falar da infância é muito complicado. Eu não gosto do papel de vítima, então eu gosto de falar das coisas boas. Mas para a gente possa falar das coisas boas, a gente tem que também falar das experiências. Eu sempre procurei ser a primeira da sala. Aqui em Araçuaí, naquela época, tinha a sala A, B, C, D, né? E eu estudava na escola anexa, e na sala A estudava as pessoas que tinham, entre aspas, eram consideradas ricas ou que tinham dinheiro. Por exemplo, filho do médico, advogado, filho de quem trabalhava no Banco Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Copasa, ou alguém que destoasse da questão de notas, né, de ser um bom aluno mesmo. E eu enquadrava nesse perfil. Tanto é que eu tenho uma foto que eu tô lá na escola de chinela havaiana, aquela chinela havaiana azul, a tradicional. E eu ia para a escola daquela forma. Eu não tinha... Meus cadernos eram assim, os mais caprichosos. Só que era aquele simplesão mesmo. Nunca tive um caderno da Xuxa, nem nada. E meus colegas, por eles terem uma condição financeira, e criança é assim mesmo, gente, eles faziam muito bullying comigo. Eles me chamavam de Olivia Palito, de Biba. Eu era muito branca, eu acho que eu destoava um pouquinho das pessoas lá, dos meus colegas. E eles não gostavam, às vezes, de fazer trabalho comigo no dia a dia. Sim. Mas na hora que o trabalho valia a nota, perto de mim, Daniela, não sobrava lugar. Todo mundo se aproximava, porque sabiam que iriam fazer o trabalho comigo. E sempre as pessoas que iam fazer o líder do grupo, faziam na casa dele. Só que na minha casa, na minha madrasta, a gente não poderia receber visita, porque minha madrasta não admitia isso. Sim. Aí como que a gente fazia? Eu falava com as pessoas, olha, se for ter refrigerante lá na sua casa, e bolo, coxinha, coisa assim, eu faço na sua casa. Eu queria comer. Gente, comer bolo, coxinha, era muito difícil pra mim naquela época, entendeu? Por isso que eu falo que eu era magra, hoje eu não consigo parar de comer. Mas eu lembro desses colegas, e hoje eles são meus amigos no Facebook, às vezes eu falo com eles, você fez bullying comigo e tal, brincando e tudo, mas é pra ficar aquela máxima, é você aprender com aqueles obstáculos da vida e não deixar que aqueles obstáculos sejam determinantes para o seu sucesso. Eu sempre termino com uma frase, que não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu não cruzei os braços e fiquei aí em Araçuaí e me contentei com o que a vida estava me dando ali. Eu corri atrás, né? Queria mais. Né? Eu queria mais, eu sabia que eu era capaz de fazer mais. Tanto é que os meus colegas hoje, que daquela época, eles sempre mandam mensagem, olha, porque eu lembro de você foi a minha colega. Então é como se eu fosse importante aqui agora, né? Apesar que para mim é humildade que tem que reger a nossa vida sempre. Edinalva, qual a dica que você dá para quem está em busca dos sonhos, assim como você?
Eu acho que a pessoa tem que sonhar sempre, não pode desistir de sonhar. Eu sonho, eu tenho projetos até hoje, eu vou ter até o dia que eu morrer. Eu acho que o sonho ele é determinante para que você consiga os seus objetivos. Mas algo que é muito importante, principalmente para as crianças e jovens, é estudar. Com certeza, ninguém nunca vai tirar de você o conhecimento e o diploma. Eles podem te tirar uma casa, um carro, você pode perder. Agora, o seu conhecimento e o seu diploma, ninguém nunca vai tirar. E outra coisa também, realização de objetivos de carreira e de sucesso é 99% transpiração e 1% inspiração. Então, vamos trabalhar, vamos não ter medo do trabalho, não ter medo de fazer as coisas, né? As pessoas às vezes me veem na televisão, de carro zero, coisa assim. Isso passa. O que vai ficar, Daniela, é a humildade, é a essência. Então, não vamos perder a essência. Porque se perdemos a essência, nós perdemos no contexto de vida, né? E esse processo, ele é fluido, né? Às vezes eu estou lá no Instituto de Nova Borges comendo no Marmitex, porque a minha realidade é aquela ali, naquele momento eu não tenho tempo para ir a um restaurante. Se eu preciso sonhar e se eu quero sonhar grande na vida, eu preciso também abrir mão de muitas coisas. Então, detalhe importante, sonhar sempre, não desistir dos sonhos, estudar bastante, conhecimento e humildade sempre.